Estou acostumada a dar um curso disso. Oi, gente, cabeça para cima de hoje, conversando com você sobre o mal de Parkinson, na verdade, a forma correta da gente falar, doença de Parkinson, e hoje aqui com especialistas para poder tirar dúvidas e orientar cada um de nós, né? E a gente estava falando isso. Primeiro, uma questão, essa doença, ela é uma doença de idosos? É uma doença que só chega com a idade ou ela pode afetar qualquer idade? Não, ela pode afetar qualquer idade, até crianças podem ter, mas é uma forma, a gente não nem chama de doença de Parkinson. A doença mesmo, ela começa entre 45 e 65 anos. Essa é a faixa etária mais comum. O que vem abaixo, geralmente, são doenças que têm um caráter genético, já tem um defeito genético conhecido. Aqueles que começam depois de 65, 70 anos, geralmente tem alguma doença vascular associada, pode até ser doença de Parkinson também, mas ela é uma doença um pouco diferente na sua evolução. A faixa etária é essa, entre 45 e 65 anos. Perfeito, perfeito. E como é que a gente pode perceber que essa doença está chegando? Quais são os sintomas que nos levam a aqueles sinais de alerta, né? Que a gente diz assim, opa, começa a prestar atenção, vamos consultar um médico, vamos ver se isso é Parkinson ou não é. O que são esses sintomas? Olha, esse mudou muito. É muito interessante a história da doença de Parkinson, porque ela foi descrita pelo James Parkinson de uma forma. Ele descreveu na rua, observando os pacientes. E isso se manteve até pouco tempo, até 2003 mais ou menos, a gente se ligava na parte motora. Então era o tremor, era a lentidão, era a rigidez, era a marcha, era a face. Então tudo girava em torno da parte motora. De 2003 para cá isso mudou completamente. A doença de Parkinson ela não é só essa parte motora, ela tem outras coisas envolvidas. Então ela tem a depressão, sintomas neuropsiquiátricos que a gente chama, depressão, principalmente ansiedade. Ela tem distúrbio de sono, insônia, fragmentação de sono, uma coisa chamada distúrbio comportamental do sono REM, que é o paciente que começa a agir durante o sono. Você tem constipação intestinal, você tem alteração do cheiro, dificuldade de sentir o cheiro, e algumas delas, e muitas outras coisas, mas algumas delas ocorrem antes dos sintomas motores. Então, mas não dá para saber qual, porque elas são tão comuns, por exemplo, como constipação intestinal. Quem na população não tem prisão de ventre, mas não significa que vai ter Parkinson. Não é isso. Quem não tem a dificuldade de sentir o cheiro, não significa que vai ter Parkinson. Pode até ter Alzheimer. O Alzheimer também perde um pouco o olfato precocemente. Então, existem alguns sintomas que não são motores, que podem levar ao Parkinson, mas a gente não sabe quais são. Assim, não sabe qual deles vai realmente levar à doença. Então, o que chama atenção é a parte motora. Então, se você tem um tremor, ou se você está com uma lentidão de um lado do corpo, porque isso é o que chama atenção na doença, é a assimetria, ela começa de um lado, depois evolui para o outro, isso chama atenção. Agora eu queria deixar uma ressalva, nem tudo que treme é Parkinson, nem todo Parkinson treme. Então não tremer não significa que não seja Parkinson. Verdade, né? A gente sempre fica nessa sensação de que a característica do Parkinson é aquela coisa do tremor, né? É o que chama mais atenção. É o que chama mais atenção. Você pega um copo difícil, você está numa reunião, ou em qualquer lugar, né? Às vezes para tomar alguma coisa, o tremor mais violento. Então é uma observação importante mesmo, porque a gente... Não, eu ia falar exatamente isso, que às vezes a pessoa, né, fica se pegando ao tremor. Você tem tremor? É engraçado, tem Parkinson, não tem tremor. Mas é isso, uns têm, outros não têm. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa também é muito importante para a fisioterapia, para a área motora e não motora também. O fenômeno on e off da doença. Então, às vezes, as pessoas não entendem do porquê que às vezes elas estão mais ativas em alguns momentos e outros momentos menos ativos. Então, assim, a gente chama de on e off. Você está on, você está ligado, você está off, você está desligado. Então, assim, tem pacientes que têm isso e que é previsível a medicação e outros não são previsíveis a medicação. Mas na maioria é previsível a medicação.
E isso é importante que a população saiba, porque às vezes a gente pode ajudar nesse sentido. Então, o paciente tomou a medicação, se ele tiver que sair de casa, se ele tiver que fazer uma atividade física como uma natação, né, ou a própria musculação, que ele faça no tempo on. Esse tempo on, na maioria das vezes, ele pega de 2 a 2 horas e meia após tomar a medicação. E aí ele vai entrando em off quando ele está para tomar a próxima dosagem do remédio. O Então, remédio assim, mantém o paciente, mantém a pessoa ligada, mantém ela mais ativa. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa, né, para almoçar, para tomar o banho, e aí quer, né, não sabe, não tem essa noção, e aí coloca o paciente para realizar as atividades que precisa de velocidade, de mobilidade, no tempo que ele está mais desligado. Entendeu? Então, aí complica mais um pouco. Então, é importante que a população entenda que existe e que ajuda muito na execução do movimento. Ou até mesmo, por exemplo, vai num teatro, né? Vai sair para ir ao cinema, então procura ver aquela hora que acabou de tomar a medicação da noite, tomou às 8 horas, então vamos às 9 horas, para a pessoa poder estar mais ativa. Certamente muda a rotina, né? E você tem que estar mais atento, bem mais atento a essas questões e buscar mudar o ritmo de vida para atender um pouco mais e garantir qualidade de vida para essa pessoa, uma vez que até como já foi dito no informativo, uma doença que não tem cura. Isso, e que é progressiva. E é progressiva. Antes da gente falar um pouco mais aí até sobre essa progressão, o que provoca essa doença? O que causa? A gente sabe? Não, acredita-se que assim, nós tenhamos uma predisposição genética, não um defeito genético, mas uma predisposição, que sozinha não causa nada, mas se você tiver um fator ambiental, isso pode ser um vírus, uma bactéria ou um tóxico no ar, em conjunto com essa alteração, você começa a matar, os neurônios começam a morrer. Hoje em dia se acredita que a teoria seja que uma célula morrendo, ela vai levando no caminho as outras células a morrer. Então, se você olhar a anatomia, a patologia desses pacientes, você mostra o caminho por onde anda essa morte neuronal. Mas não se sabe o que dá o gatilho. Então, se acredita que a gente chama de teoria ecogenética. Tem que ter uma predisposição e tem que ter um fator ambiental como gatilho. Quem não tem a predisposição pode se expor que não vai ter problema. Quem tem a predisposição, se não for exposta àquele gatilho, nunca vai ter nada. Mas a gente não sabe, é uma teoria. Dá para perceber que alguém tem essa predisposição? Não, hoje em dia não. Existem alguns genes, quer dizer, algumas mutações. Existe uma doença chamada doença de Gaucher, que é uma doença que você tem alteração nos 2 genes do cromossomo. Quando você tem só num deles, você está mais predisposto a ter a doença de Parkinson. Mas isso é muito raro e não é comum isso. Ninguém faz de rotina. Isso significa que não dá para prevenir? Até agora não. Eles estão estudando muito, exatamente porque eles descobriram esse caminho, quer dizer, um neurônio vai se comunicando com o outro, ele morre, aí o outro se comunica com o outro, ele morre. Esse caminho, essa comunicação de morte, vamos dizer assim, é que está sendo estudada para parar a progressão da doença. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da família, quais são as observações que você faz, que você recomenda aqui para quem está em contato, né, para quem tem na família uma pessoa com Parkinson? A primeira delas é a informação. Tudo isso que a gente está fazendo aqui já é uma grande contribuição para esse assunto. Mas quando a pessoa tem um parente, ou o próprio paciente mesmo recebe esse diagnóstico, ela precisa ser informada sobre o que é essa doença, a evolução dessa doença e de que maneira ela pode contribuir para cuidar dessa pessoa que tem essa doença. Eu me lembro de uma paciente que o marido desenvolveu essa doença de Parkinson. E o primeiro impacto para ela foi
assim, terrível, porque ela começou a se imaginar presa em casa, tendo que cuidar dele, uma pessoa totalmente dependente, né? Essa foi a primeira fase que ela, ao receber a notícia. Depois que ela começou a perceber que ele se tratando, ele começou a fazer o tratamento como deveria, com medicação, fisioterapia, atividades e tal. Ela entrou numa segunda fase, que é começar a questionar se ele realmente tinha doença ou não. Esse fenômeno que a colega colocou do on-off, né? Havia alguns momentos que ele estava mais ativo, alguns momentos que ele estava mais deprimido, mais dependente, mais paradão. Ela começava a questionar, eu acho que ele está usando essa doença para se aproveitar de mim. Aí começou aquela coisa toda de questionar se ele realmente tinha doença ou não. Então a gente foi trabalhando isso com informação, ela começou a perceber também que, claro, havia da parte, na relação dela com ele, uma certa dependência, né? Que ela teve que trabalhar isso com ele para que ela também tivesse um tempo para cuidar dela mesma. Porque ela entrou numa de que ela tinha que viver exclusivamente para ele. Depois ela foi percebendo que não era bem assim, que ela tinha ali uns horários, uns escapes, que ela podia fazer um curso, que ela podia sair de casa, que ela podia se cuidar. E isso foi o processo que a gente foi caminhando. E estou citando como exemplo para a gente ver como é que se desenvolve isso. Eu acho que o exemplo ele é muito bacana, até para chamar a atenção para toda e qualquer relação familiar, né? Uma relação que é uma família, é um ambiente onde a gente tem uma relação de dependência, sim. Eu, particularmente, acho que na hora que a gente decide casar e ter filhos, a gente está decidindo que passa a ter uma vida em comum, que a gente tem que dedicar tempo a outra pessoa, que a gente tem que dedicar tempo ao marido, aos filhos, à esposa, porque é uma decisão, né, de você formar uma família. Mas isso não significa essa relação de dependência onde agora eu não tenho mais tempo para mim. Eu tenho que dedicar tempo à família, mas eu tenho que dedicar tempo para mim, porque se eu não estiver inteira, se eu não estiver integral, se eu não estiver feliz, eu vou afetar minha família. Então, cuidar dos cuidadores, essa é uma tarefa também do psicólogo. Trabalhar essa família, as pessoas que cuidam, não só a família, mas o cuidador mesmo, o profissional que vai ficar cuidando do paciente. Ele tem uma série de angústias, uma série de ansiedades e que ele tem que lidar para lidar com esse paciente. Lidar com a doença não é fácil. Lidar com a doença não é fácil, né? A gente precisa também estar pronto para isso, a gente precisa... quando a gente tem que cuidar de alguém doente, é importante, me corrija psicólogo, né, as doutoras, mas é importante que nesse momento a gente cuide da gente também, para que a gente esteja capaz de cuidar e não sufoque, e não invada, e não prejudique ainda mais essa pessoa, fazendo com que a doença tome uma dimensão muito maior, né? E traga esse sentimento de incapacidade, que ele é efetivamente muito ruim. Eu já vou para mais um intervalo e no retorno desse intervalo, próximo bloco, eu queria conversar com vocês sobre como lidar com essa doença. O que pode ser feito, até que ponto a gente pode ou parar a doença ou impedir que ela tenha um crescimento um pouco mais acelerado. Como é que a fisioterapia ajuda nessa história, como é que a psicologia ajuda nessa história e a medicina de um modo geral, né, para talvez evitar uma aceleração e garantir qualidade de vida, porque eu já aprendi aqui no Cabeça para Cima que mais importante do que se falar em cura é falar em lidar com a situação e garantir qualidade de vida em qualquer situação, né? Então, quero ouvir de vocês como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Intervalo, voltamos já já.